Salve, salve pessoas! Voltamos para mais uma aula de domótica. E hoje vamos aí evoluir, vamos aprender um pouco mais sobre outros protocolos. Lembrando aí que nas últimas aulas, nós falamos sobre protocolos principalmente cabeados. Então a gente tinha aquele problema de, olha, eu tenho que verificar se a minha comunicação vai estar dando certo. Eu preciso verificar se eu tenho cabeamento suficiente e assim por diante. Hoje nós vamos aí verificar o outro lado, que seriam protocolos wireless, ou seja, protocolos que não demandam de cabeamentos, não demandam de fios exclusivamente, a não ser aqueles casos onde a gente precisa pelo menos energizar um equipamento. Então, isso daí a gente não tem como, trabalhar sobre, se o equipamento precisa ser energizado, então a gente precisa de fato enviar algum sinal, alguma energia para eles. Mas não necessariamente todos vão precisar dessa característica, porque a gente pode usar, por exemplo, pilhas, baterias, e aí os protocolos vão continuar funcionando sem problema. Então vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre dois protocolos especificamente, o protocolo Z-Wave e o protocolo Zigbee, dois protocolos aí muito famosos, principalmente o Zigbee, que é um dos mais famosos aí no mercado, tá? Bom, qual que é a ideia, Já que a gente vai precisar fazer com que a comunicação seja wireless, então a gente precisa basicamente criar uma rede entre os dispositivos, eles precisam basicamente comunicar entre si, e aí, havendo essa comunicação, a gente consegue aplicar a domótica, a automação residencial e todos os sistemas que a gente tiver interesse. Então, temos aí a nossa rede wireless. E aí, uma das características muito importante para esses dois protocolos, vocês vão ver que eles têm características muito próximas uns dos outros. E no caso, a característica deles é consumo baixo de energia. Todos os dispositivos Z-Wave e Zigbee vão possuir aí uma baixa energia, um baixo consumo de energia, que é uma coisa já muito boa para os nossos equipamentos. Então, a ideia aqui, no caso, é fazer com que esses dispositivos se comuniquem. E aí, a comunicação, tanto do Z-Wave quanto do Zigbee, é através de ondas de rádio. Então, a gente vai precisar aí, basicamente, emitir e receber essas ondas de rádio, sem muitas dificuldades, sem muitos problemas. Uma característica boa deles, comparando principalmente lá ao nosso protocolo X10, é que o número de dispositivos que podem ser conectados nessa rede é muito grande mesmo, tá? E aí eu já indico para vocês, olha, a Z-Wave, especificamente no caso, ela segue a resolução da Anatel, e aqui eu já indico para vocês as frequências com que esses dispositivos vão comunicar. Olha, se temos aí frequências, significa que os nossos dispositivos vão enviar e vão receber sinais a partir aí de uma faixa de valores, Uma faixa aqui de frequência. E aí já mostra que a comunicação deles vai ser relativamente rápida, que é uma coisa também muito boa. E aí, como que funciona esses dispositivos ou esses protocolos? A base deles é criar aí uma malha, o que a gente chama de uma rede do tipo mesh. E aí, esses dispositivos criando essas malhas, pensem aí como cada bolinha, como se fosse um dispositivo único. Então, esses dispositivos conseguem fazer com que um sinal seja enviado para outro, e para outro, e para outro, como é mostrado aqui. E vamos supor aí, um desses caminhos ele seja interrompido, então podemos ter aí alguma coisa, alguma barreira existindo aí dentre esses dois dispositivos. Isso não vai ser problema, porque esse dispositivo aqui no caso, ele pode enviar o sinal aí por outro caminho, ou seja, é uma rede, é um formato de comunicação muito robusto,
Muito bom. E aí, nesses casos especificamente, nós podemos ter que alguns dos equipamentos simplesmente estão trabalhando aí como repetidores. Então, eu recebo um sinal de algum dispositivo, eu sei que eu tenho que enviar essa mensagem para um outro dispositivo que talvez esteja um pouquinho mais distante, então eu faço a ideia de repetição. Eu simplesmente repito toda aquela informação que eu recebi para que um outro dispositivo consiga também enviar esse sinal para onde quer que seja, por exemplo, para um controlador central aí que vai fazer toda a lógica, toda a inteligência dessa nossa rede. Ou seja, essa malha, essa criação dessa rede, ela é muito boa, ela é muito robusta. Agora, quando a gente verifica isso dentro de uma residência, dentro de uma casa ou até mesmo dentro de um comércio, olha só o que acontece. Muitas vezes nós vamos ter aí dispositivos relativamente distantes entre eles, né? E além disso, nós podemos ter aí diversas barreiras, sejam paredes, sejam pisos, sejam móveis. A gente pode ter aí diversas coisas atrapalhando essa comunicação. Mas como a gente tem uma rede dentre os equipamentos, então nós conseguimos aí fazer com que o sistema funcione perfeitamente. E aí, vocês conseguem perceber que quanto maior o número de dispositivos, melhor, mais eficiente também vai ser a comunicação que a gente vai ter aí dentro da nossa residência, né? Então, temos aqui um exemplo de como que essa rede vai funcionar, como é que essa rede vai ser construída, né? Então, funciona e funciona muito bem. Agora, a ideia dos dispositivos aqui, né? A gente vai ter essa ideia da criação das redes, a gente vai ter aí algumas diferenças. Porque, olha só, no caso da Z-Wave, especificamente, a gente não consegue saber exatamente, com muita precisão, como que eles estão criando as rotas. Então, a criação da rota do protocolo Z-Wave, ele é um pouco mais obscuro, apesar de algumas pessoas já terem desenvolvido aí métodos no formato open source que vão fazer aí a criação bem próxima, mas a rede, o protocolo Z-Wave, a gente ainda não consegue saber com precisão como que a rede é criada. Qual que é o problema disso? Se a gente não sabe como é que a rede é criada, nós também temos um problema associando aí a como é que eu vou fazer, por exemplo, para otimizar essa minha rede? Será que eu consigo criar novos caminhos? Se a rede não me proporciona essas modificações, a gente fica um pouco limitado. E aí, tanto é que existe esse limite que o número de dispositivos que a rede Z-Wave consegue suportar é somente 232. Mas vocês pensam o seguinte, olha, são 232 dispositivos dentro de uma rede domótica ou dentro de uma rede aí voltada para um comércio. Olha, 232 dispositivos dá para fazer o controle de muita coisa aí. Ou seja, apesar do número ser relativamente pequeno, a gente ainda consegue fazer a automação de muita coisa, muitos sistemas aí dentro da nossa casa. Já no caso da Zigbee, a estrutura ela é no formato open source, ou seja, eu consigo ver o código, eu consigo otimizar o código, eu consigo modificar o código a partir dos formatos como eu quiser. Então temos um ganho aí com relação a este formato. E aí, outra característica também é que a Zigbee ela vai acessar aí a possibilidade de 65 mil dispositivos. Então aí também é dispositivo para dar e vender. A gente consegue criar aí redes extremamente complexas, já que o número de dispositivos é muito grande, tá? Então, baseado
em alguns dos pontos aí, vocês já começam a verificar, olha, às vezes esse meu protocolo é melhor de ser utilizado comparando aí em outro protocolo e assim por diante. Mas os dois formatos aqui, Zigbee e Z-Wave, utilizam ainda essa nossa rede mesh, tá? Bom, e aí uma coisa muito importante nas duas comunicações é que elas consomem pouca energia. E aí o fato de consumir pouca energia, ter um consumo energético muito baixo, a gente tem a possibilidade, como eu havia dito, de muitas vezes utilizar pilhas ou até mesmo baterias para energizar alguns dispositivos. Então, se a gente já está utilizando pilhas ou baterias e a gente sabe que o consumo aí vai ser baixo, então significa que a gente vai manter um dispositivo, um sistema funcionando por muitos e muitos dias ou até meses, quem sabe aí até anos, tá? Então, tudo depende no formato, como é que o dispositivo está enviando os meus sinais, qual é a frequência desses sinais e assim por diante. Tudo isso a gente vai conseguir ajustar aí dentre esses nossos equipamentos. E aí a gente tem a possibilidade de utilizar pilhas ou baterias para fazer a energização desses nossos equipamentos. E aí, novamente, né, dispositivos possuem, esses protocolos também possuem algumas limitações. Olha, a principal limitação que eu vou mostrar para vocês aqui está associada à velocidade. Não significa que a velocidade ela é baixa comparada aí a muitos protocolos. Na verdade, a velocidade ela é relativamente alta se a gente compara, por exemplo, ao X10. Só que se a gente compara, por exemplo, ao protocolo Ethernet, que a gente já viu na última aula, a gente sabe que a gente vai ter algumas limitações. Então, por exemplo, streaming de áudio ou até mesmo de vídeo vai ser um pouco mais complicado da gente utilizar com esses dois protocolos. Afinal de contas, streaming vai ser aí um consumo de dados extremamente elevado. A gente precisa enviar ou receber dados em uma grande quantidade. E aí, esses protocolos, fazendo essa comunicação, fazendo esse envio desses dados, a gente vai acabar, por exemplo, reduzindo a vida dos equipamentos e até mesmo aumentando em muito o consumo de energia a partir destes usos aqui específicos. Então, temos aí um pequeno problema, né? Mas não é exatamente um problema, afinal de contas, comparado aí com outros equipamentos, com outros protocolos, isso daqui talvez não seja tão problemático. Então, gente, é isso. Esses são os protocolos Z-Wave e Zigbee que são muito utilizados, muito importantes de vocês conhecerem. E aí, se vocês quiserem saber mais, busquem informações, pesquisem sobre os protocolos, afinal de contas, o site até dos protocolos já dá aí um mundo de informação que é muito legal da gente utilizar. Salve, gente! Até a próxima!